Direto do plenário está de volta, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, com o retorno dos ministros agora no início desta tarde para a retomada dos trabalhos com a sessão ordinária marcada para a tarde de hoje. Tivemos sessão pela manhã e agora teremos a sessão da tarde desta quarta-feira, que, como sempre aqui na TV Justiça, estaremos acompanhando ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos, podemos nos sentar. Declaro aberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 26ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 7 de agosto de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente justificadamente o senhor ministro Celso de Mello. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 10 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita, não havendo, declaro a ata aprovada. Informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário alunos das seguintes instituições de ensino: Escola Aleph Peretz de São Paulo, Faculdade de Direito do Sul de Minas de Pouso Alegre, Minas Gerais, e faculdades integradas Aparício Carvalho de Vilhena, estado de Rondônia. Sejam todos muito bem-vindos. Ministro Gilmar Mendes, da relatoria de Vossa Excelência, apregou para julgamento, com várias sustentações orais, a ação direta de inconstitucionalidade 3.446, na qual é requerente o Partido Social Liberal, PSL, interessado, Presidente da República, Congresso Nacional, e há vários amici curiae inscritos, admitidos no feito, e vários deles também inscritos para a manifestação oral. Inicialmente, passo a palavra à Vossa Excelência para o seu relatório. Eu pediria ao ministro Luiz Fux se pudesse assumir a presidência. Ministro Gilmar Mendes, com a palavra. Presidente, obrigado. O Partido Social Liberal propôs ação direta de inconstitucionalidade impugnando dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 16.1, artigo 105, 122, 2, incisos 2 e 3, 136, primeiro, e 138 e 230 da Lei 8.069. Sustenta que o artigo 16.1, que consagra o direito de ir e vir da criança e do adolescente, e o correspondente artigo 230, que tipifica criminalmente a apreensão de menor fora das hipóteses de flagrante ou de cumprimento de mandado de apreensão, violam o devido processo legal e a proteção judicial integral. Alega que as crianças carentes, ainda que integrantes deste quadro dantesco e desumano, não mais poderão ser recolhidas, pois adquiriram o direito de permanecer na sarjeta, o que seria desproporcional e violador do direito à proteção. Aduz que o artigo 105, que combina medidas protetivas como sanção ao ato infracional praticado por criança, e os artigos 136 e 138, que tratam do atendimento da criança infratora por conselho tutelar, violam a inafastabilidade da jurisdição. Afirma que as crianças praticam sucessivos atos infracionais graves e, em consequência, são apreendidas e encaminhadas dezenas de vezes aos conselhos tutelares, não existindo resposta adequada às infrações. Levadas aos abrigos, que são instituições abertas e transitórias, verdadeiras casas de mãe Joana, entram e saem no mesmo dia ou no dia seguinte. Dessa forma, a exclusão da avaliação judicial dos atos infracionais praticados por crianças seria inconstitucional. Prossegue apontando a inconstitucionalidade do artigo 122, 2 e 3, ao exigir, para a aplicação da medida de internação, a reiteração de atos infracionais ou o descumprimento injustificado de outras medidas, uma vez que ocorre violação à proporcionalidade. Pede a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos mencionados, requer medida cautelar para suspender a sua eficácia. Determinado processamento na forma do artigo 12 da Lei 9868. A Presidência da República prestou informações, argui a impossibilidade jurídica do pedido por postular a apreensão para averiguações, pugna pela improcedência do pedido. O Senado prestou informações, o advogado-geral
defende a constitucionalidade das normas impugnadas, o Procurador-Geral opina pela improcedência do pedido. Conectas Direitos Humanos, Associação das Mães e Amigos de Crianças e Adolescentes em Risco, AMAR, Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança, Instituto Pro Bono, Centro de Direitos Humanos, Fundação Projeto Travessia, Sociedade de Apoio aos Direitos Humanos, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, IBCCRIM, Núcleo Especializado da Infância e Juventude, Defensoria Pública do Estado do Paraná, Instituto Alana e Defensoria Pública da União postularam ingresso na LIDE na qualidade de amici curiae, o que foi deferido. É esse o relatório. Então, feito o relatório, eu vou comunicar a ordem das sustentações orais. Então, terá 15 minutos pelo requerente, doutor Vladimir Sérgio Reale, que já está na tribuna. Nós temos 6 amici curiae, cujo prazo de 30 minutos será dividido em 5 minutos para cada um, salvo convenção em contrário entre eles. Falará a Advocacia Geral da União depois, por 15 minutos, e a Procuradora-Geral da República, doutora Caldóide, por 15 minutos também. Então, eu concedo a palavra ao doutor Vladimir Sérgio Reale, que disporá do tempo de 15 minutos para fazer a sua sustentação na qualidade de requerente. Eminente presidente da Corte em exercício, ministro Luiz Fux, eminente relator, ministro Gilmar Mendes, senhoras ministras, senhores ministros, eminente Procuradora-Geral da República, caros advogados também participantes, inclusive a própria AGU aqui presente. Preliminarmente, que serei breve, né? Mas gostaria de ressaltar que o PSL é um partido que atua nesta Corte há 20 anos. E dentro do princípio, sobretudo, do que dizia e diz o ministro Celso Mello, quando assinalou a posição institucional dos partidos políticos no sistema consagrado pela Constituição do Brasil, confere-lhes o poder e dever de, mediante instauração do controle abstrato de constitucionalidade perante o STF, zelarem tanto pela preservação da supremacia normativa da Carta Política, quanto pela defesa da integridade jurídica do ordenamento consubstanciado na Lei Fundamental da República, a de 1096 do Rio Grande do Sul. E esse tem sido o caminho trilhado nesta Corte em dezenas e dezenas de ações, em torno de 80 ou 90, quem sabe mais, pelo Partido Social Liberal. Então, esse é o caminho que vem trilhando desde longa data, não é? Embora atualmente tenhamos aí uma situação nova, né? O Partido Social Liberal hoje participando, enfim, é protagonista, não é? Mas a nossa linha sempre foi essa e continuará sendo enquanto assim estiver. Então, no caso concreto, em brevíssimas considerações, o ECA, na realidade, ele foi uma decorrência de uma grande discussão que ocorreu no Congresso Nacional. Por quê? Porque o Código de Menores de 1927, Código Melo Matos, ele funcionou, enfim, exerceu, atuou essa legislação durante mais de 50 anos. E o seguinte, de 79, apenas 11 anos, e depois, na Constituinte, houve um grande embate sobre a questão do Código de Menores e o que veio ocorrer com o ECA. Com outras palavras, haviam duas grandes correntes, a corrente dos menoristas e a corrente dos estatutistas. E nesse contexto, nós tínhamos os menoristas, e gostaria logo de relembrar, entre eles, o que já dizia o nosso eminente desembargador Zé Carlos Barbosa Moreira, que o ECA ressente-se de alguns defeitos graves, inconstitucionalidades, imperfeição na sistematização, redação com pouca clareza em número não pequeno. Zé Carlos, presidente na ocasião, no 4º Ciclo Nacional de Conferência do Instituto de Estudos Jurídicos, em 94. Então, essa matéria ficou muito contraditória ao longo do tempo. Vários, também desembargadores, vários estudiosos, continuaram, digamos, na linha do Código de Menores, que assim eles entendiam como um melhor diploma, e os estatutistas que passaram
através do ECA, a sustentar suas diversas posições. Então, na realidade, eu vou destacar apenas aquilo que me parece mais importante, já que teremos vários que também falarão da tribuna, que é o artigo 16 e o artigo 230. Quer dizer, o direito de ir e vir, que foi concedido aos menores, ou crianças e adolescentes, isso tem sido um problema muito sério no país inteiro. Permitir que esses menores, ou essas crianças ou adolescentes, se autodeterminem onde vão ficar, onde querem ficar, o resultado não poderia ser outro. A violência, inclusive praticadas por eles, acabou crescendo de forma exponencial. Então, nesse ponto, já dizia exatamente também o outro menorista, Liborne Siqueira. Em 1975, tínhamos 25 milhões de carentes e abandonados. Hoje chegamos aos 38 milhões em 93, com acréscimo por ano. E dizia, a quem interessa? Então, quando os antigos magistrados editavam seus atos normativos, permitindo que houvesse exatamente a possibilidade de que esses menores perambulantes fossem removidos para os órgãos adequados, isso era algo absolutamente preventivo, era algo no interesse de proteção. Não deixaram que cada um decidisse, com 5, 10 anos, 15, ficar ali nas ruas. E isso que continua acontecendo e muito mais ainda. Portanto, a realidade que se tem, eu nem vou usar os argumentos constitucionais que foram utilizados na peça, para mostrar realmente essa questão factual. Quer dizer, deixar para que ele se autogoverne, fique onde quer, não poderia dar certo. Poderia dar certo. Mas os magistrados é que tinham o poder realmente de editar norma, e não os agentes de segurança, de ponte sua, fazer o recolhimento à torta e à direita. Seguiam normas os magistrados. Portanto, o que nós estamos sustentando, sobretudo, é exatamente essa preocupação de que cada vez a questão se agrava mais. Não é? Tanto é certo que eu vou realmente... O legislador penal brasileiro tipificou como crime impedir que as crianças e adolescentes incapazes natural e juridicamente tenham cerceados o direito de ir e vir, e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, instituindo no país as crianças e adolescentes de rua. A apreensão para averiguação, por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, ECA artigo 106, enfim, como já exposto, não afeta qualquer bem constitucional. Muito pelo contrário, exatamente nessa noção de preventividade exige o mérito da concepção atual, a doutrina da proteção integral. E diria mais, hoje pela manhã, também um outro processo, houve a citação do ECA, em diversas situações, no caso de Santa Catarina. E como bem lembrou o ministro Alexandre de Moraes, essa questão sobre que o ECA, enfim, não há dispositivo penal, existe um sim. O agente de segurança está proibido de fazer uma apreensão sob pena de prisão. Essa é a realidade. Ele não tem poderes, a não ser que houvesse novamente provimentos que o tribunal assim determinasse, para poder remover preventivamente exatamente esses menores, ou essas crianças ou adolescentes. Esse é um ponto sério. E que não tem cada vez a progressão, enfim, é algo inusitado, é algo que não se consegue controlar. Isto é, a questão penal que existe no ECA é contra o agente de segurança. Se ele fizer algo que não estivesse no flagrante do ato infracional, ele está sujeito a ser preso, vai responder ação penal. E o que acontece? Isso também inibe que os agentes de segurança façam, digamos, detenção de menores, a não ser num eventual flagrante, que não é fácil. Mas o que acontece? Ele está parado, quietinho, fazendo, jogar, e depois, lá na outra esquina, vai fazer, etc, etc. Então, dentro do contexto do mundo real, e eu considero, o partido considera esse o ponto mais sério da matéria. Portanto, apenas concluiria que os outros dispositivos também foram fundamentados, não é?
sobretudo o problema da reincidência, quer dizer, ele só pode ser preso realmente se for reincidente. Então, ele pode ser encontrado com várias metralhadoras, com 20 quilos de cocaína, pode. Ele só vai ficar realmente, vai ser detido e vai ser preso, entre aspas, né? Estou falando só na linguagem factual. Se houver reiteração em relação ao caso. Portanto, de forma absolutamente abreviada, o partido requer exatamente a procedência do pedido. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu convido agora para assumir a tribuna o Dr. Guilherme Amorim Campos e Silva. Falará pelos Amite Curia Conectas, Direitos Humanos, AMAR, Associação de Mães e Amigos, Fundação Abrinq, pelos Direitos da Criança e do Adolescente, Instituto Pro Bono e Fundação Projeto Travessia. 5 minutos, tendo em vista o número de Amite Curia. Muito obrigado, Excelência. Boa tarde, eu cumprimento Vossa Excelência na condução dos trabalhos, cumprimentar o relator, excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, senhores ministros, as senhoras ministras desse egrégio Supremo Tribunal Federal, excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores estudantes, a audiência que está presente aqui nesta casa hoje. Esta ação direta de inconstitucionalidade não pode ser recebida e julgada procedente por essa casa, data máxima vênia, porque admiti-la seria, em tese, pressupor a revogação da própria Constituição Federal e do seu sistema de proteção à criança e ao adolescente. Seria, em última instância, revogar a condição de sujeito de direitos que a sociedade brasileira, por ocasião da promulgação da Constituição Federal de 1988, decidiu politicamente considerar em relação à criança e ao adolescente. A grande diferença em relação à teoria menorista que vigorava no país até 1988 é que a criança e o adolescente não são mais objetos de uma tutela do Estado, e sim, eles são sujeitos de direitos. Eles são protagonistas de um grande esforço da sociedade, que é um esforço compartilhado pelas instituições estatais, pela família e pela sociedade como um todo. Então, a ação parte de um pressuposto equivocado, de que a criança ou adolescente que está em situação de rua constitui uma ameaça à sociedade e que, portanto, esta situação de perambulagem, como colocada pela petição inicial, deve ser, ainda que nós não tenhamos políticas públicas avançadas no sentido de colaborar para uma situação de inclusão da criança ou do adolescente, o atalho deve ser permitir, né, que a criança ou o adolescente sejam tirados da vista de todos. Nós precisamos verificar que em quase 29 anos, né, quase 30 anos de existência, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao considerar a criança ou adolescente como sujeito de direitos, tem feito com que o Estado, a família e a sociedade promovam avanços. Mas a condição de vulnerabilidade da criança e do adolescente, como nós sabemos, ainda está presente. Nós fizemos chegar a Vossas Excelências, por ocasião da primeira inclusão em pauta dessa ADIM, um memorial em que a Fundação Abrinq atualizou os dados da situação da infância no Brasil até o ano de 2018, inclusive. Em 2018, o Brasil era 208 milhões de habitantes. Desses 208 milhões de habitantes, segundo a última apuração do IBGE, 68 milhões e 800 mil habitantes está na faixa etária de 0 a 17 anos. Portanto, 33% da população brasileira constitui a faixa etária de crianças e adolescentes, de 0 a 17 anos. Muito bem.
Desta população, 3% das crianças de 6 a 14 anos não frequentam a escola. Infelizmente, ainda este é um dado da realidade. Isto significa 782 mil crianças, aproximadamente. Na faixa que vai dos adolescentes entre 15 e 17 anos, este percentual pula para 31,5% dos adolescentes, o que equivale a 3.300.000 indivíduos. E este índice é mais alto nas regiões Norte e Nordeste. Então, quando o artigo 227 estabelece que são indivíduos em condição especial de desenvolvimento, ele requer da lei que disciplina a aplicação da Constituição, e esta é a lei que está em vigor, a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, que, portanto, faça um esforço com mecanismos da sociedade. E o Conselho Tutelar integra esse sistema de proteção especial e vem atuando em contento, assim como outros mecanismos da sociedade civil. O centenário júri popular, por exemplo, é um mecanismo da sociedade civil que, juntamente com a autoridade judiciária, trata de crimes muito graves, do crime contra a vida, por exemplo. Então, nós precisamos afastar a falácia desses argumentos, que são argumentos de uma política higienista. Então, há as entidades aqui da sociedade civil que lutam pelos direitos da criança e do adolescente, propugnam pelo não acolhimento dessa ação direta de inconstitucionalidade. Muito obrigado, eu agradeço a atenção que me ouviram. Convido agora para assumir a tribuna doutora Mariana X. Santiago Santos, que falará pelo Amicus Curiae Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Obrigada. Dispõe também de 5 minutos. Saúdo o ministro Luiz Fux, que está conduzindo os trabalhos da Suprema Corte. Cumprimento aos demais ministros e ministras, na pessoa do ministro Gilmar Mendes, relator da presente ação. Cumprimento também a senhora Procuradora-Geral da República, a senhora Raquel Dodge, advogados, defensores públicos, servidores, estudantes e demais presentes. É um privilégio estar aqui hoje representando o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, como Amicus Curiae, para prestar auxílio no julgamento dessa ação, que trata de tentativa de mudança perversa no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu peço licença para começar citando um trecho de um livro. Abro aspas. Castigos, castigos. É a palavra que Pedro Bala mais ouve no reformatório. Por qualquer coisa são espancados. Por um nada são castigados. Fecho aspas. Vejam, senhoras ministras e senhores ministros, o livro Capitães de Areia, de Jorge Amado, foi publicado 10 anos depois da publicação do primeiro Código de Menores e demonstra como era a realidade dos adolescentes que se encontravam em alguma situação de dificuldade e eram enviados aos reformatórios da época. O Código de Menores de 27 foi a primeira legislação específica para tratar de crianças e adolescentes, e seus artigos referiam-se a termos como abandonados ou delinquentes. Era uma legislação com o fim de tratar as crianças que estavam inseridas em um contexto de extrema vulnerabilidade. O enfoque principal do que foi chamado menorismo, que vigorou a partir de então, estava em legitimar uma atuação judicial indiscriminada sobre crianças e adolescentes em situação de dificuldade. Definindo foco no menor em situação irregular, os códigos de menores de 27 e de 79 deixavam de considerar as deficiências das políticas sociais, optando-se por soluções individuais que privilegiavam a institucionalização, como parecem querer os autores da presente ação. No âmbito internacional, a ONU foi responsável por uma tomada de consciência. A realidade das crianças no mundo era intolerável e, por essa razão, foram necessários esforços conjuntos na tentativa de realizar mudanças. Nesse contexto, vale destacar a publicação das regras de Beijing de 85 e da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança de 89. E essa tomada de consciência ocorreu também no Brasil, senhoras ministras e senhores ministros. O movimento da criança constituinte, como vossas excelências devem lembrar, entendeu que o Brasil precisava colocar na sua Constituição, como prioridade absoluta de suas políticas públicas e sociais, essa parcela da população que ficou anos e anos tendo seus direitos violados. Isso importa dizer que foi na Constituição de 88, notadamente no artigo 227, que a gente recepciona a doutrina da proteção integral. Mas, como se vê da inicial, os autores da presente ação pretendem que retrocedamos décadas no tempo, que voltemos ao tempo das FEBEMs e da FUNABEM, que voltemos a ter crianças de 8 anos sendo recolhidas e encarceradas.
pretende que voltemos a ter os carros dos juizados de menores, recolhendo crianças em situação de risco como se fossem meros objetos. Essa ação, em realidade, pretende devolver às agências de controle social o arbítrio para atuação a seu bel prazer. Pretende ver aplicada uma política higienista, racista e classista absolutamente perversa. Pretende que o ECA, os tratados internacionais sobre o tema e a própria Constituição sejam jogados na latrina. Dando continuidade aos avanços normativos trazidos pela Constituição de 88, o ECA foi publicado em 1990, constituindo-se enquanto marco civilizatório, admirado mundialmente como uma das legislações mais avançadas sobre o tema. Os argumentos apresentados pelos autores da ação se baseiam em uma leitura superficial e antissistemática do Estatuto, cujas conclusões indicam, com toda a vênia aqui, ou a plena ausência de conhecimento técnico, ou a ardilosa tentativa de exaltar os ânimos dos julgadores para um inexistente problema legal. Por isso, senhores ministros e senhoras ministras, a aplicação de medidas puramente repressivas, conforme sustentado pelos autores, resultaria na perseguição e criminalização de crianças e adolescentes notadamente carentes, sem de qualquer modo garantir a proteção e a promoção de seus direitos. Por fim, vale informar também que a justiça infanto-juvenil não diz respeito somente a direito penal e, portanto, esse discurso advém de uma racionalidade autoritária e punitivista que não compreendeu os esforços efetuados no sentido de garantir às crianças e adolescentes todos os seus direitos fundamentais, os que constam na nossa Constituição e mais alguns direitos específicos, porque eles estão numa situação peculiar de desenvolvimento. Por isso tudo e pelas razões já expostas no parecer protocolado, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais entende que essa ADI é inaceitável e merece ser rejeitada na íntegra. Muito obrigada. Convido agora para falar pelo Amicus Curiae, Instituto Alana, a doutora Thaís Nascimento Dantas. Excelentíssimo senhor Luiz Fux, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimas ministras e excelentíssimos ministros que integram essa Suprema Corte, excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República e demais presentes, boa tarde. Inicialmente, é importante ressaltar que a presente ação ressalta uma antiga e equivocada dualidade que insiste em persistir na nossa sociedade. Dualidade essa que coloca, de um lado, crianças e adolescentes como merecedores de atenção e cuidado estatal, e, de outro lado, crianças e adolescentes que são vistos como ameaça social, a ser estipada na nossa sociedade. Visão essa que recai sobre crianças e adolescentes pobres, negros, em situação de rua, em cumprimento de medidas socioeducativas. Não é preciso dizer que essa situação viola de maneira extremamente grave o artigo 227 da nossa Constituição, que inaugurou a doutrina da proteção integral de crianças e adolescentes, reconhecendo-os enquanto sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento, os quais devem ter essa situação respeitada e os seus direitos garantidos com absoluta prioridade, o que é responsabilidade compartilhada dos Estados, da família e da sociedade como um todo. É nesse contexto que foi promulgado o Estatuto da Criança e Adolescente. Para me deter aos pontos elencados na presente ação direta de inconstitucionalidade, vale dizer inicialmente que o direito à liberdade previsto no ECA de ir, vir e estar está plenamente alinhado ao direito de liberdade previsto na Constituição e também à regra constitucional da prioridade absoluta, dado que a partir do momento que se reconhecem crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, essa liberdade somente pode ser restringida em favor do seu melhor interesse e nos casos legalmente previstos. Assim, no caso de situação de rua, ela deve ser superada por meio de políticas públicas focadas na superação da pobreza e da desigualdade social, e não no recolhimento de crianças e adolescentes como se objetos fossem. Da mesma maneira, é importante ressaltar a importância dos conselhos tutelares e da sua atuação enquanto órgãos centrais do sistema de garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Ainda em relação a um outro ponto questionado pela presente ação, é fundamental pontuar que a excepcionalidade da medida de internação, bem como a diferenciação de tratamento de crianças e adolescentes acusados de cometerem atos infracionais, está plenamente alinhada à Constituição, à medida que o parágrafo 3º do artigo 227 fixa como princípios que devem guiar a aplicação de medidas socioeducativas a brevidade, a excepcionalidade e o respeito à condição de desenvolvimento de crianças e adolescentes. Como já foi trazido pelos colegas, é importante compreender que essa ação busca retroceder a uma lógica menorista, que tinha um viés
fortemente higienista e punitivista a determinados grupos sociais. Não por acaso, a eventual procedência da presente ação vai recair de maneira mais gravosa sobre esses mesmos grupos. Mais uma vez, estou falando sobre pessoas pobres, negras, em situação de rua, em cumprimento de medidas socioeducativas. Senhoras e senhores ministros, eu tenho 25 anos e eu tive a sorte de ter nascido sob a égide do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que me garantiu direitos. Mas eu preciso reconhecer que, muito mais do que isso, eu tive privilégios. E eu destaco esse ponto porque eu acredito que ele é central no presente julgamento. Vamos tratar direitos de fato como direitos, nesse sentido, a serem garantidos a todas e todos de maneira igual, ou trataremos direitos como concessões a grupos privilegiados? É fundamental compreender que os nossos filhos, os filhos dos outros e os filhos de ninguém são a nossa responsabilidade. Isso não pode ser encarado como um idealismo ingênuo ou juvenil, ou como uma utopia distante, porque, na verdade, isso não sou eu quem está dizendo, é a nossa Constituição Federal, é o nosso país que escolheu colocar no artigo 227 crianças e adolescentes como absoluta prioridade. É esse o nosso marco civilizatório, é o que deve mover a nossa nação. E é por conta disso que eu respeitosamente requero a essa Corte que não deixe que um país que escolheu ter crianças e adolescentes como absoluta prioridade, colocá-los em primeiro lugar no âmbito de serviços, de política e de orçamento público, agora retroceda com tantos passos atrás. Por isso, em nome do Instituto Alana, me somo às diversas pessoas e organizações que atuam de maneira histórica e incondicional na defesa da infância e adolescência e, respeitosamente, defendo que a presente ação seja julgada improcedente. Muito obrigada pela atenção. Obrigado. Convido agora para subir a tribuna, falando pelo amicus curiae, Defensoria Pública do Estado do Paraná, o doutor Marcelo Lucena Diniz. Boa tarde. Cumprimento o ministro Luiz Fux, que está conduzindo os trabalhos, o ministro relator da SADI, o senhor ministro Gilmar Mendes, e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e em nome dos quais estendo cumprimento a todos e a todas aqui presentes. A gente optou por destacar 2 pontos na sustentação aqui: a prisão para averiguação, a possibilidade de recriação dela e a ampliação dos casos de internação. Quando na exordial os autores afirmam que o ECA teria consagrado o direito de permanecer na sarjeta, surge aqui a confusão que vai perpassar boa parte da peça, com todas as vênias. Isso porque o direito de ir e vir não é uma autorização dada pelo legislador ao Estado para abandono de crianças e adolescentes. Aliás, tanto é verdade que não há tal autorização que verificou o expressivo aumento de intervenção estatal na seara. O CNMP apontou em 2013 cerca de 30 mil crianças acolhidas. Esse número saltou para 47 mil em 2018, o que aponta provavelmente acolhimentos ano a ano, o que é facilmente constatável porque milito cotidianamente na área, e eu milito na área cotidianamente. Não é o simples fato de não estar em casa ou de não estar naquele momento em companhia dos pais que autoriza a atuação interventiva do Estado. Ainda mais grave, por instrumentos típicos da segurança pública. A atuação protetiva do Estado dá-se por um instrumental próprio, a partir da avaliação de diversos atores que compõem a rede de proteção, com os cuidados necessários para evitar as intervenções que são desastrosas. As crianças e adolescentes ora protegidas são avaliados em seu contexto familiar, em seu contexto comunitário, e determina-se a partir daí a ativação das mais diversas políticas públicas, para garantir a efetiva proteção, aliada ao respeito aos mesmos enquanto sujeitos de direito. Não há uma solução policialesca mágica que um estalar de dedos vai resolver o histórico problema de miserabilidade e da falta de suporte estatal a famílias que são historicamente marginalizadas. Nesse sentido, a recriação da prisão para averiguação como um suposto instrumento de proteção para crianças e adolescentes torna a confusão patente entre política de proteção e política de responsabilização. Busca-se utilizar aqui o instrumental de um para sanar problemas que surgem na outra seara, uma confusão que era típica do menorismo. O resultado aqui, no entanto, é grave, porque uma intervenção policial desastrosa nessa área, na verdade, vai destruir vínculos familiares que a gente está tentando recuperar, vai desfavorecer a adesão de famílias que são essenciais para um processo protetivo, para que ele seja eficaz, e vai tornar esse processo protetivo absolutamente desarticulado. Um outro ponto que merece destaque aqui é a pretensão de declaração de inconstitucionalidade do artigo 122.2 do ECA, que permitiria a aplicação de medidas de internação para qualquer ato infracional grave, independente da violência ou grave ameaça. Quando os autores da ação falam em uma ofensa à proporcionalidade em sentido estrito, em verdade, a gente está falando aqui de um balançar de olhos frente à realidade material, que a gente está tentando atingir aqui. No entanto, na exordial não tem nenhum dado, nenhum argumento fático que autoriza a ponderação que está se buscando fazer.
E quando a gente olha para essa realidade material, a gente isola inicialmente um ato infracional que vai ser atingido gravemente com eventual mudança, o tratamento dado ao tráfico de drogas. Em regra, o único ato infracional beneficiado, em tese, pelo artigo ora impugnado. No entanto, dois fatores aqui têm que ser trazidos à baila. O notório fracasso da guerra às drogas, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido em diversas decisões, ainda que lateralmente, que o legislador tem reconhecido, e o fato de que a gente trata aqui de adolescentes que são pequenos traficantes, entre aspas, que, em regra, são vítimas de grupos criminosos, que, aliás, a utilização desses adolescentes para o tráfico de drogas é reputada pela Convenção 182 da OIT uma das piores formas de trabalho infantil. Determinaria aqui, e pelo entendimento dessa Corte, porque a gente está falando de um tratado de direitos humanos que deveria conformar a legislação infraconstitucional, da ativação de medidas protetivas, e não medidas de responsabilização. Está lá na Convenção OIT 182, artigo 3º, na linha C. Aliás, não internar o adolescente que pratica esse ato infracional pela primeira vez, sem atos infracionais anteriores, não significa ausência de qualquer política de proteção e de responsabilização, mas tão somente o conhecimento pelo legislador de que a internação não é o melhor caminho para esses casos. Aliás, como bem apontou o levantamento realizado pelo Instituto Alana, que já falou aqui antes de mim, mesmo com tais restrições, 22% dos adolescentes internados são pela prática de ato infracional que pararam o tráfico de drogas, mesmo com as restrições do ECA. Ademais, é um verdadeiro desatino responsabilizar aqui o ECA por uma suposta leniência com adolescentes atores de atos infracionais. No mesmo levantamento, a gente nota um aumento de 511% dos mecanismos de restrição de liberdade elegidos a esses adolescentes, entre 96 e 2016, de cerca de 6.500 para cerca de 26.000 adolescentes internados. Tal qual no sistema carcerário de adulto aqui, o aumento expressivo desse caso de restrição de liberdade não afetou a realidade atingida. Ampliar esses casos, deslocadamente, como se pretende, além de provocar o colapso do sistema, desarticularia uma ampla rede de proteção que é arduamente construída e que, aliás, tem resultados significativamente melhores que o sistema dirigido aos adultos. Portanto, a opção legisladora é legítima, essa ação direta de inconstitucionalidade tem que ser rejeitada em totum, mantido o ECA na sua integralidade, tal como está hoje. Obrigado. Eu convido agora para assumir a tribuna, pela Defensoria Pública da União, doutor Gustavo Zortea da Silva. Eminente ministro-presidente, eminentes senhores ministros, eminentes senhoras ministras, eminente Procuradora-Geral da República, boa tarde a todos. Excelências, o ponto que inicialmente me toca abordar aqui diz respeito a uma tentativa de extensão da medida socioeducativa a crianças que está presente na petição inicial. Não está apenas satisfeito o autor com a aplicação de medidas socioeducativas a adolescentes, quer estender também a crianças. Se conectarmos essa pretensão com o que foi abordado na fala anterior à minha, que é o restabelecimento da prisão para por conta de perambulação ou para fins de averiguação, chegaremos inevitavelmente à conclusão de que estamos diante de uma tentativa de saneamento social. É isso que se quer. Exatamente isso. Prender crianças de rua é essa a intenção do partido, independentemente da idade. E aí vamos ao absurdo, vamos imaginar 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, crianças presas? É isso que a petição inicial está propondo. E eu fico satisfeito que essa demanda tenha vindo ao Supremo Tribunal Federal, porque é a casa que, tradicionalmente, secularmente, protege direitos das crianças e dos adolescentes. E aqui, permito-me fazer uma homenagem ao ministro Ricardo Lewandowski, por conta do HC coletivo 143.641, e que se resguardou a prisão domiciliar para mulheres gestantes e crianças e mães de crianças de menos de 12 anos. Este é o Supremo Tribunal Federal que resguarda os direitos das crianças e dos adolescentes e assim já se portou em diversas oportunidades. É importante abordarmos também o fato de que a Constituição Federal ela trata, sim, de crianças e adolescentes e ela não define exatamente quem sejam as crianças e os adolescentes. Portanto, há uma possibilidade do legislador infraconstitucional estabelecer essa definição. Há uma liberdade para que ele assim o faça, e assim o fez de fato, estabelecendo, sabemos todos, como crianças até 12 anos de idade incompletos e de 12 a 18 anos os adolescentes. E esse critério objetivo, etário,
não causa nenhuma surpresa, justamente porque a própria Constituição o utiliza em outras oportunidades como para estabelecer a imputabilidade penal. Mas onde está na Constituição a possibilidade de se estabelecer um tratamento diferenciado em favor do adolescente relativamente à criança, aplicando-se a medida socioeducativa exclusivamente ao adolescente e não à criança? Não fosse pelo bom senso, o artigo 227, parágrafo 3º, inciso 5º da Constituição da República, prevê justamente o direito à proteção especial e tem como um dos fatores uma exigência de respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento que deve ser observada quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade. Aí é o cerne constitucional para sustentar que a medida socioeducativa fique restrita a adolescentes e não seja aplicada a crianças. E vejam que o Brasil não está longe. A rigor, o Brasil, comparativamente a países da América Latina, tem uma legislação até mais dura quanto à atribuição de responsabilidade por ato infracional. Por exemplo, a Argentina só permite a responsabilização por ato infracional a partir dos 16 anos. Colômbia, 14 anos. Chile, 14 ou 16 anos. De 14 a 16 anos é a submissão a uma corte de família e de 16 anos em diante a uma corte penal. Panamá, 14 anos. Paraguai, 14 anos. Uruguai, 13 anos. Bolívia, 14 anos. Na verdade, os 12 anos estão mais alinhados com países como Peru e Equador, que efetivamente adotam esse parâmetro de 12 anos, e também a Venezuela, que adota a possibilidade de uma medida de internação máxima de 2 anos para crianças ou para adolescentes de 12 a 14 anos. Por isso, Excelências, não nos parece haver qualquer plausibilidade nesta ação direta de inconstitucionalidade, que, como disse, é sim uma tentativa de saneamento social. E fico feliz, novamente, que isso tenha vindo dessa Suprema Corte por conta da tradição secular de proteção de crianças e adolescentes. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado. Convido agora, na qualidade de último Amit Cúria, o Núcleo Especializado de Infância e Juventude. Falará por esse núcleo o doutor Rafael Minerati, que é defensor público do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República, colegas defensores e defensoras públicas presentes, advogados e advogadas, senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Lamentavelmente, senhores ministros, não é de hoje que surgem tentativas de restrição e supressão de direitos e garantias fundamentais de crianças e adolescentes em nosso país. A presente ação teve início em 2005 por um partido político cuja função é justamente formular leis e políticas públicas para proporcionar mais lazer, mais educação, mais bem-estar a essas crianças e adolescentes, mas opta, porém, por suprimir direitos e garantias através de uma ação judicial, notadamente atacando o direito de ir e vir das crianças e adolescentes nas nossas ruas, ampliando hipóteses de apreensões e internações. Desde a sua criação, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sempre trabalhou pela preservação dos direitos e garantias desses jovens em diversas oportunidades. E em 2011, ministro Fachin, a Defensoria impetrou um habeas corpus coletivo no Superior Tribunal de Justiça em favor das crianças e adolescentes da comarca de Cajuru, cidade de São Paulo, em que uma portaria do Juízo da Infância e Juventude determinou um toque de recolher a partir das 23 horas para todas as crianças e adolescentes que estivessem nas ruas, desacompanhadas de pais ou responsáveis, simplesmente, ministro Marco Aurélio, por ali estarem e por ali se encontrarem, criando uma hipótese de apreensão absolutamente desrazoada e ilegal. Felizmente, o Superior Tribunal de Justiça manteve íntegro o direito de ir e vir das crianças naquela oportunidade. Novamente, em 2015, a Defensoria impetrou outro habeas corpus coletivo no STJ, dessa vez em favor das crianças e adolescentes da comarca de Ribeirão Preto, em São Paulo, em razão de nova portaria do juízo local, que determinava, acreditem em Vossas Excelências, a proibição do acesso e permanência de crianças e adolescentes com menos de 15 anos de idade, desacompanhada de pais ou responsáveis, em shopping centers da cidade, nos finais de semana e nas sextas-feiras, em qualquer horário. Felizmente, mais uma vez, o egrégio STJ concedeu a ordem para suspender a portaria e fazer prevalecer
o direito de ir e vir e de lazer das crianças e adolescentes sobre os interesses comerciais daqueles estabelecimentos. Ainda recentemente, esse ano, 2019, final de fevereiro, início de março, via um pedido judicial, tentou-se impedir a entrada de crianças pobres de rua num shopping center famoso da capital de São Paulo. Felizmente, mais uma vez, o pedido inicial foi indeferido e, via um acordo, foi formado um grupo de trabalho composto por representantes da sociedade civil, da Defensoria Pública e dos próprios estabelecimentos, para fazer campanhas e projetos de atendimento às crianças vulneráveis e de combate ao racismo, uma solução que enfrenta o problema, mas preservando os interesses das crianças e adolescentes sem qualquer discriminação ou violação de direitos. É de se questionar ainda, senhores ministros, onde se pretenderia recolher essas crianças e adolescentes apreendidas para averiguação e por perambulação. Escolhendo o STF pela sua segunda turma, relator Vossa Excelência, ministro Edson Fachin, julgará semana que vem. A ministra Carmen Lúcia, inclusive, como presidente, já determinou preferência a esse caso, esse habeas corpus. Um habeas corpus que discute exatamente a superlotação dos estabelecimentos de recolhimento para adolescentes. Situação que ocorre em todo o país. E Vossa Excelência, ministro Fachin, já concedeu a liminar reconhecendo essa superlotação. Ou seja, nem sequer temos aonde colocar tais crianças e tais adolescentes. Vejam, portanto, senhores ministros, pelas situações trazidas que as ameaças aos direitos das crianças e adolescentes não cessam e de tempos em tempos reaparecem, seja por meio de restrição de liberdade ou ampliação de casos de internação. Daí a necessidade e a oportunidade dessa Suprema Corte, ministro Celso, colocar um ponto final, uma pá de cal nesses ataques e garantir de uma vez por todas a adequada proteção a essas pessoas que estão entre as mais vulneráveis da nossa sociedade, decidindo pela total idoneidade do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, como já foi dito aqui, completará o ano que vem 30 anos. Com toda certeza, se fossem cumpridas as suas normas, não teríamos a situação de descaso que hoje assola nossas crianças e adolescentes. Não é uma questão, portanto, de inconstitucionalidade das normas, mas sim de observância das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu agradeço a atenção de Vossa Excelência. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Agora falará pela Advocacia Geral da União, a doutora Isadora Cartacho, pelo tempo de 15 minutos. Obrigada. Excelentíssimo ministro Luiz Fux, na presidência dessa Suprema Corte, senhoras ministras, senhores ministros, senhora Procuradora-Geral da República. Como já bem relatado e exposto pelas sustentações que me antecederam, estamos diante de um julgamento de extrema relevância em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e o que se observa é que busca o autor dessa ação, na verdade, um recrudescimento do tratamento punitivo do Estado em relação às crianças e aos adolescentes, tenham eles cometido ou não algum tipo de infração. As teses sustentadas na inicial, entretanto, excelências, não encontram guarida no texto constitucional, como já bem exposto, uma vez que a lógica do Constituinte foi oposta. Em vez de punição, a lógica é de proteção. No lugar de apreensão, acolhimento. É isso que se extrai claramente do artigo 6º da Constituição, que traz como direito social a proteção à infância. É o que atribui também como competência legislativa concorrente dos entes, dentre as do artigo 24, legislar sobre proteção à infância e à juventude, que traz como objetivo de assistência social, no artigo 203, o amparo às crianças e aos adolescentes carentes e estabelece, no já muito citado, também artigo 227, os deveres da família, da sociedade, do Estado, todos aqueles elencados no dispositivo, e eu destaco o finalzinho do preceito constitucional, como dever de colocar as crianças e os adolescentes a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Pois bem, a Lei 8.069, de 1990, bem atentou para todos esses preceitos constitucionais, estabelecendo o papel da sociedade, do Estado, como protetores da criança e do adolescente e, com muito mais razão, protetores das crianças e adolescentes em situação de abandono e de vulnerabilidade. Tanto
tanto, é assim que o artigo 6º da lei dispõe que, em sua interpretação, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e peço destaque, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. É essa condição peculiar que faz a lei prever medidas de proteção e não de punição, aplicáveis sempre que os direitos das crianças e dos adolescentes forem ameaçados ou violados, inclusive por sua própria conduta das próprias crianças ou adolescentes. E é nessa perspectiva, portanto, que devem ser analisados os dispositivos impugnados na ação direta. Em relação ao artigo 16, inciso 1º, por exemplo, que estabelece o direito de ir e vir das crianças e dos adolescentes, existe uma questão processual, inclusive, relevante de falta de interesse de agir, porque o requerente deixou de impugnar diversos outros dispositivos que também asseguram esse direito. Então, se com o questionamento dessas normas pretende o autor que seja autorizada a apreensão de crianças e adolescentes para averiguação e por motivo de perambulação, como dito, se objetiva também que essa conduta deixe de ser tipificada como crime, ele deixa de trazer à impugnação, por exemplo, o artigo 3º CAPT, que garante condições para um desenvolvimento físico, mental, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade, o artigo 4º CAPT, que estabelece como dever da família, da comunidade, da sociedade, dentre outros, assegurar a efetivação do direito de liberdade, o artigo 15º CAPT, também com direito de liberdade, o artigo 6º, segundo o qual nenhum adolescente será privado de sua liberdade, sem não em flagrante de ato infracional, por ordem da autoridade judicial competente, e o artigo 110, que também assegura o devido processo legal. No mérito, também, melhor sorte não acolhe a impugnação. Na verdade, a argumentação do partido requerente contrasta não só com direitos das crianças e dos adolescentes, mas também com dos próprios adultos, na medida em que a Constituição é desnecessário, inclusive, lembrar todos os preceitos no artigo 5º, que garante o direito de liberdade de adultos, que se aplica naturalmente também às crianças e aos adolescentes. Então, há um sentimento de que se busca reavivar até algum instituto semelhante à prisão para averiguações desta feita para crianças e adolescentes. Pelo mesmo motivo, também não existe nenhuma mácula em relação ao artigo 230 do Estatuto, que tão somente prevê uma punição penal para quem violar esse direito de ir e vir. Então, essas crianças em estado de abandono não estão a requerer punição, mas sim cuidados. E o próprio Estatuto já teve o cuidado de prever as medidas de proteção a serem aplicadas para que as crianças não fiquem na rua. São as medidas previstas no artigo 101, encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade, acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar, em última instância, até mesmo colocação em família substituta. Então, não se trata, como dito, de deixar as crianças na sarjeta, em estado dantesco e desumano. A tônica da lei é, portanto, de acolhimento institucional e de acolhimento familiar. Medidas, inclusive, que não implicam privação de liberdade, também como previsto na própria lei. Em relação ao artigo 105, que prevê a aplicação das medidas protetivas pelo Conselho Tutelar, no caso de prática de ato infracional por criança, bem como do artigo 138 e 136, não podemos nos esquecer que a própria Constituição determinou que tratar crianças como adolescentes, isso sim ofenderia a Constituição por trazer um tratamento desigual e desproporcional, considerando os diferentes estágios de desenvolvimento de crianças e adolescentes. Por isso que, ao praticar um ato infracional, determina o artigo 105 que sejam aplicadas às crianças as medidas protetivas do 101 e não as medidas socioeducativas, previstas no artigo 112, que são exclusivamente reservadas aos adolescentes.
Em relação às competências do Conselho Tutelar, também impugnadas para aplicar essas medidas às crianças, devemos lembrar que não resta afastada o acesso ao judiciário. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, no artigo 141, que é garantido o acesso de toda criança e adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos. Por fim, em relação à medida de internação, os preceitos impugnados guardam perfeita consonância, também como já lembrado da tribuna, com o artigo 227, parágrafo 3º, inciso 5º, que prevê expressamente os princípios da brevidade, da excepcionalidade e da condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Por isso que a medida de internação, num primeiro momento, somente pode ser aplicada quando se tratar de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Já encerrando, excelências, é importante ressaltar, como lembra a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que há, na verdade, uma percepção equivocada quanto à grandiosidade do número de adolescentes infratores e de impunidade desses adolescentes. De acordo com a Secretaria, menos de 0,2% dos adolescentes estão cumprindo medidas de internação provisória, de semiliberdade ou de internação. Por outro lado, segundo os dados do Atlas da Violência de 2017 e 2019, produzidos pelo IPEA, com o Fundo Brasileiro de Segurança Pública, mais de 318 mil jovens, considerando os dados até 2015, se formos até 2017, 330 mil jovens foram assassinados no Brasil de 2005 até esse período, o que corresponde a uma média em dados de 2017 de 69,6 mortes por 100 mil habitantes, enquanto a média no Brasil é de 31,6 por 100 mil habitantes. O que se constata, portanto, é que os adolescentes são muito mais vítimas do que autores de violência. Diante, portanto, da clara conformidade do Estatuto da Criança e do Adolescente com os preceitos constitucionais, a Advocacia Geral da União se manifesta pelo conhecimento apenas parcial da ação e, no mérito, pela improcedência dos pedidos. Muito obrigada. Muito obrigado. Passo agora a palavra à Sua Excelência, a Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge. Boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar muito especialmente o ministro vice-presidente dessa Corte, Luiz Fux, que preside esta sessão, o senhor ministro relator, Gilmar Mendes, senhoras ministras, senhores ministros. Uma saudação especial a todos os que fizeram brilhantes sustentações orais, muito instigantes. Inicio realçando o que considero relevante ressaltar neste momento, que considero que esta é uma das mais importantes ações de constitucionalidade que o plenário deste Supremo Tribunal Federal tem julgado nos últimos tempos. Exatamente porque dá à Corte a oportunidade de exercer o seu papel essencial de guardião da Constituição, de guardião dos valores constitucionais que são indispensáveis para construir no nosso país uma democracia que assegura a todos os nossos habitantes liberdades fundamentais. Sem proteção de liberdades fundamentais, considero que não há verdadeira democracia. Esta ação toca exatamente em valores fundantes que estão protegidos e expressamente declarados em pelo menos 2 artigos da Carta, que são os artigos 5º e 227, que foram introduzidos na Constituição brasileira sob os auspícios e a direta inspiração da Declaração Universal dos Direitos do Homem e da Mulher, que fez 70 anos no ano passado. E esta ação, acho que, muito afortunadamente, é trazida ao plenário desta Corte no dia em que a Lei Maria da Penha faz seu aniversário de 13 anos. No mês em que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente acaba de completar 29 anos. No dia próximo à data em que a Constituição brasileira completou os seus 30 anos. Sob a égide deste conjunto de normas, tem se forjado em nosso país
uma democracia mais firme, mais plena, mais respeitadora de liberdades fundamentais. E esta Corte, nesta ação, está sendo chamada a reafirmar a importância de construir em nosso país uma cultura de liberdade, onde a liberdade seja vista como essencial à vida de cada um, homens, mulheres, adultos, idosos, crianças e adolescentes. A liberdade é um valor tão fundamental quanto a alimentação. Da liberdade depende a nossa livre expressão, a nossa possibilidade de ter a própria opinião, mas também de nos locomovermos livremente no território brasileiro. O artigo 5º da Constituição brasileira estabelece um preceito fundante cujas palavras são, cada uma, muito especificamente aplicadas para assegurar a amplitude do direito ali estabelecido. Diz o artigo 5º: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se não só aos brasileiros, mas também aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança. No seu inciso 1º, esse artigo fala de homens e mulheres, mas não alude à faixa etária. Não faz distinção repudiando nesta comunidade de iguais, idosos, crianças e adolescentes. Trata a todos como iguais. Se houvesse dúvida quanto a incorporar crianças e adolescentes neste preceito, o artigo 227 da Constituição as dissipou, ao dizer que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à dignidade, ao respeito e à liberdade. O texto impugnado nesta ação, tido como inconstitucional, na verdade, assegura muito diretamente os valores e os princípios assegurados nestes dois preceitos da Constituição, os artigos 5º e o artigo 227. E nisto estão de acordo, por terem se manifestado desse modo nos autos dessa ADI, a Presidência da República, o Congresso Nacional, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria-Geral da República. Assim como vários dos amicus curiae e dos defensores públicos que tiveram a oportunidade de se manifestar da tribuna, louvando a importância de manter rígido o texto do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vigora há 29 anos em solo brasileiro, assegurando que crianças e adolescentes não serão mais tratados como seres destituídos de direitos. Muito ao contrário, o Estatuto, no seu artigo 15, diz expressamente que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. O Estatuto, portanto, aprofunda o texto constitucional, tornando mais clara a condição com que crianças e adolescentes serão tratadas no âmbito brasileiro, nas cortes, por juízes, defensores, Ministério Público, policiais civis e militares, todo o corpo de segurança pública no país. Serão tratados como sujeitos de direitos, sujeitos portadores do direito à liberdade. Nesta manhã, numa solenidade em que foi firmado um pacto para a aplicação da Lei Maria da Penha,
eu lembrava uma frase da grande poetisa brasileira Clarice Lispector, que ainda na década de 70, e diante da perplexidade de um conjunto de normas que foram mudando e moldando o século XX e preparando-nos para o século XXI, ela dizia: liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Com relação a crianças e adolescentes do país, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ora impugnado, veio a assegurar muito mais do que liberdade. Para crianças e adolescentes, liberdade era pouco. O Estatuto assegura também respeito e dignidade. É o que está no artigo 15 deste Estatuto. E, por isso, ao impugnar nesta ação os artigos 16 e vários outros, na expectativa de poder prender para averiguações, sem o devido processo legal, sem uma acusação formal, sem definição de limite de tempo, de lugar e modo de tratamento, esta ação pretende suprimir essas garantias que estão nos artigos 5º e 227 da Constituição, mas também expressamente asseguradas no artigo 15 do ECA, ao afirmar que a criança tem direito à liberdade, a respeito e à dignidade, como os adultos, como os adultos são sujeitos de direito. O artigo 16, inciso 1, ora impugnado, assegura a crianças e adolescentes o direito de ir e vir e estar em logradouros públicos, em espaços comunitários, exatamente ecoando essa garantia de que tem a condição de autodeterminação que é essencial à preservação da dignidade humana. O Estatuto da Criança e do Adolescente fez ainda mais. Ele disse que aquele que atentasse contra esta liberdade cometeria crime. E isso está expressamente dito no artigo 230, também impugnado nessa ação, quando comina com uma pena de 6 meses a 2 anos todo aquele que privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. Suprimir estes preceitos, como pretende o autor desta ação, significa reduzir a garantia constitucional prevista nos artigos 5º e 227 da Constituição, mas, sobretudo, significa instituir uma nova cultura jurídica no Brasil que consistiria em tratar iguais como pessoas diferentes. Muito ao contrário, a Constituição assegura plena liberdade, plena dignidade, respeito pleno a todos, brasileiros e estrangeiros que residem no território brasileiro. É preciso assinalar também que esta ação, do ponto de vista técnico, não cumpriu todos os requisitos para ser conhecida e tramitar com desenvoltura no plenário desta Corte, porque outras normas não impugnadas na petição inicial, como a Lei 4.898 de 65, também coíbe o abuso de autoridade, tratando como ato abusivo a conduta que consiste em restringir a liberdade de locomoção ou de restringir a liberdade de alguém, dando-lhe um tratamento indigno, abusivo, que restrinja dignidade e que restrinja liberdade. É por esta razão, por entender que a norma impugnada ecoa aquilo que está declarado na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que é a universalidade dos direitos fundamentais, a igualdade entre todos os seres humanos, o respeito à dignidade e à liberdade humana, é que o Ministério Público Federal
respeitosamente, requer a esta Corte que indefira e julgue improcedente esta ação direta de inconstitucionalidade, mantendo rígidos todos os preceitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, há 29 anos atrás, é certa de que esta medida é garantidora em solo brasileiro de uma democracia pujante que respeita a liberdade de todos, sem distinção de idade, que estabelece uma cultura de liberdade e impulsiona o país a viver num ambiente verdadeiramente democrático, inaugurado em nossa pátria há 30 anos atrás, com a Constituição de 1988. Agradeço a Vossa Excelência. Muito obrigada. Bom, encerradas as sustentações orais e seguindo a orientação do presidente Toffoli, o ministro Gilmar, Vossa Excelência vota depois do intervalo que nós falamos agora. Tá bem? Então, suspendo pelo tempo regimental a sessão e retornaremos. Muito boa.